Olá a todos, meu nome é Leonardo, eu sou pós-graduado em endocrinologia e hoje eu vou dar aula para vocês sobre diabetes, classificação e diagnóstico, né? Isso é uma doença de origem metabólica, de um grupo de doenças metabólicas, né? A doença endocrinológica que acomete a maior parte da população, né? Cerca de 7% da população brasileira, em média, já tem a diabetes, né? Tem os subtipos, mas num quadro geral, né? E essa tendência é aumentar cada vez mais, né? Já é uma pandemia em vários grupos, né, ao longo do mundo, mas principalmente aqui na América Latina e aqui no Brasil não é diferente, pelo nosso costume ocidental, pelo aumento da longevidade, né? Então, é um problema de saúde pública que a tendência é aumentar. Então, qualquer um de vocês que venham a trabalhar aqui no Brasil provavelmente vai pegar algum paciente diabético ou no consultório ou em algum pronto atendimento ou algum paciente que tenha a comorbidade de ser diabético, né? Então é sempre bom nós sabermos como manusear isso. Ela é uma doença que ela parte de um princípio, né, que é resultado pela hiperglicemia, né, então aumento da glicose, que ao longo da vida vai dando complicações microvasculares e macrovasculares, né, acomete diversos órgãos, acomete os olhos, no caso de retinopatia diabética, na parte de vasos, nervos, no caso de neuropatia diabética, né, no caso da parte renal, nefropatia diabética, e as complicações macrovasculares, né, que são principalmente o AVE, infarto, insuficiência cardíaca. Então, é uma doença que tem uma repercussão pública, na saúde pública, muito grande, né? Então, a gente saber denominar, classificar ela e também como tratar é fundamental. Das pessoas diabéticas, a maioria são por diabetes que é considerada a tipo 2, né? Nós temos a diabetes tipo 1, né, que é subdividida em diabetes autoimune e diabetes idiopática, né? Temos a diabetes tipo 2, que é a grande proporção dos pacientes são por diabetes tipo 2, né? E agora já está sendo visto a diabetes tipo 3, que é num caso muito especial de diabetes associado à doença de Alzheimer. Então, diabetes, hiperglicemia, né, associado a uma resistência insulínica cerebral. Isso que está sendo denominado a diabetes tipo 3, né? Então, assim, 90%, entre 90% e 95% de todos os casos de diabetes são por diabetes tipo 2. Entre 5 a 10% são por diabetes tipo 1, né? E nós temos outros tipos de diabetes que eu vou falar muito em breve, né? E temos a diabetes secundária, que outras situações acabam acarretando a diabetes. A diabetes secundária, ela pode ser por diversas situações. Ela pode ser por um quadro infeccioso, um trauma, né, traumatismo, endocrinopatias, né, ou seja, síndrome de Cush, que é uma doença que feocromocitoma, que tem um excesso de adrenalina, né? Então, todos esses são hormônios hiperglicemiantes que causam hiperglicemia e desencadeia diabetes, né? Então, temos situações por exemplo, doença do pâncreas exócrino, por exemplo, uma pancreatite, uma neoplasia pancreática, né? Tudo que causa uma destruição, né, generalizada do pâncreas exócrino pode repercutir na parte do pâncreas endócrino, que aí uma das possíveis repercussões é a própria diabetes. A diabetes tipo 1 é uma doença que acomete uma pequena porcentagem da população dos pacientes diabéticos, então, como eu falei, entre 5 a 10%. Ela é subclassificada em autoimune, idiopática, né? A diabetes tipo 1 idiopática, ela acomete cerca de 4 a 7% dos recém-diagnosticados em diabetes tipo 1, né? Então, é uma porcentagem muito pequena, né?
Ela não tem uma origem conhecida, né? Até porque é idiopática, né? O diagnóstico se faz por exclusão, né? Primeiro você reconhece que é uma diabetes tipo 1, você vê a ausência de anticorpos, né? Que isso que eu já vou falar em breve é visto no diabetes tipo 1 autoimune, né? Que é a grande parcela dos diabetes tipo 1. Agora, a diabetes autoimune, que é a maior proporção do diabetes tipo 1, né? Ela por si só já diz que é de origem autoimune. Então, nós temos uma destruição completa ou quase completa, né, das células beta pancreática do pâncreas, né, que causam a produção de insulina. Então, tem uma disfunção muito grave de secreção de insulina, tá? Ausência muito ou quase ausente de secreção de insulina. E aí gera um quadro de hiperglicemia, né? Então, e ela, para começar a correr a hiperglicemia, geralmente é quando chega a um patamar de cerca de destruição de 90% das células betas, né? Das ilhotas, que a gente chama, né? Da ilhota. Então, aí que é um processo que continua, vai destruindo, né? Enquanto a célula beta ela produz insulina, tenta manter a glicemia, mas chega um momento que a destruição é tanta que a insulina restante não consegue suprir e aí vem a hiperglicemia, né? Então ela vem em torno de 90% dos casos, 90% da destruição da célula beta pancreática, que começa a surgir o quadro de hiperglicemia, né? Então, como é de uma origem autoimune, então são anticorpos que vão destruir a célula beta, né? O mais comum, mais visualizado, né, nesse patamar é que a gente chama de o anti-GAD, mas temos outros anticorpos que podem ser dosados e que nos ajudam no diagnóstico. Ao contrário do diabetes tipo 2, ela tem abre um quadro geralmente abrupto, né? Geralmente é um público mais jovem, né? Mas isso não quer dizer que não pode acometer pessoas de mais idade, adultos, idosos, mas geralmente são na faixa etária entre crianças e adolescentes, né? É onde tem a maior incidência, né? É a idade onde começa, em geral, mas não pode ser descartado uma pessoa adulta ou idosa, né? Então, geralmente são mais pessoas mais jovens, né? O quadro geralmente abre com uma cetoacidose, né? Um quadro franco. Geralmente são pacientes com IMC menor, né? Geralmente não são pessoas nem com sobrepeso nem obesas, mas também não podemos descartar o diabetes tipo 1 uma pessoa obesa, tá? Porque pode acontecer pessoas obesas, mas geralmente são em pessoas de IMC mais baixo. Então, geralmente são pessoas mais magras, né? E quando ela já abre com quadro franco, com sintomas clássicos, né? Num contexto geral. Esses anticorpos têm essa destruição, abre o quadro franco, que já é com os sintomas clássicos de diabetes, que são geralmente que a gente chama de polis, né? Que é poliúria, polidipsia, polifagia. Então, esse é o clássico, mas pode acontecer de um início um pouco mais insidioso, mas geralmente abre já com um quadro franco, né? O tratamento é com insulinoterapia, né? Então, esse é o público que a gente vai visualizar mais, né? E existe que antigamente que chamava de uma subclassificação de diabetes tipo 1, mas agora ela se chama agora diabetes tipo LADA, né? Que é uma diabetes que a gente chama de diabetes latente, né? Então ela também tem uma origem autoimune, né? Ela tem umas diferenças comparado à diabetes tipo 1 autoimune clássica, né? Ou seja, ela também tem anticorpos positivos que destroem, né, as células beta, né, causando diminuição de insulina, produção de secreção de insulina e hiperglicemia, né? Então é muito parecido à fisiopatologia, mas eles têm algumas peculiaridades, né? A progressão é mais lenta, né? Não inicia o quadro, geralmente com quadro agudo, com uma cetoacidose, pode acontecer, mas não é tão comum abrir um quadro com cetoacidose diabética, né? Geralmente vai começando uma hiperglicemia, né?
vai aumentando gradativamente, né? E comparar, muitas vezes ela é classificada como a diabetes tipo 2, de uma forma um pouco equivocada, né? Mas a progressão para tratamento com insulina terapia é rápida, né? Ao contrário da diabetes tipo 2. Então, mesmo que abra um quadro um pouco mais insidioso, a progressão para a insulina é rápida. Então, ela entra geralmente entre 6 meses, um ano, né? Entre o início, o diagnóstico, o início do tratamento, que geralmente pode-se começar com antidiabéticos orais, mas a progressão entre o tratamento com antidiabéticos orais para a insulina é rápida. Então, mais ou menos nesse intervalo entre 6 a 12 meses. Mas pode variar, né? Varia de caso a caso. A idade que isso acontece, como o diabetes tipo 1 clássica, ela geralmente é crianças, adolescentes, as idades mais comuns. Na diabetes estipulada, geralmente é um pouco mais tarde. Geralmente são adultos jovens e pode chegar até os 50. Então, a média de idade entre 30 a 50 anos. Mas pode acontecer aos 20, pode acontecer em outras idades. Então, mas muito do que vale a pena a gente fazer a diferenciação aí é muito a progressão, tá? Que é realmente o início mais lento comparado ao diabetes tipo autoimune, que já abre o quadro franco, né? Que já tem que entrar com insulinoterapia desde o diagnóstico, né? Então, temos essas diferenças, né? Num lugar onde não tem acesso, né, a grandes serviços de saúde, a serviços de diagnóstico, às vezes pode ser difícil, né? O diagnóstico de diabetes estipulada. Por isso que muitas das vezes ele pode ser diagnosticado como diabetes tipo 2, né? Mas um lugar que você tem acesso a serviços de diagnóstico, que você consegue dosar os anticorpos, dosa o peptídeo C, né? E a gente consegue diferenciar isso e ter um diagnóstico mais preciso, né? Eu falei agora rapidamente do peptídeo C, né? O peptídeo C, ele, claro, é um peptídeo que se liga à pró-insulina, né? Então, ele é usado para método diagnóstico nosso como se fosse, entre aspas, uma reserva de insulina, né? Então, tanto o peptídeo C no diabetes tipo 1 autoimune quanto no diabetes estipulada geralmente estão baixos, né? Por quê? Porque pela essa destruição que acontece na célula beta-pancreática, né? Então, acontece a destruição e aí vai acabando a reserva de insulina, né? Já que no diabetes tipo 2, geralmente o peptídeo C está normal ou alto, né? Então, tanto no diabetes tipo 1 autoimune como no diabetes tipo LADA, nós vemos o peptídeo C baixo. Então, geralmente, nós temos a hiperglicemia, nós temos anticorpos positivos, né? Pode ser o mais comum, em 70% dos casos, é o anti-GAD, né? Mas nós vemos também o anti-ilhota, né? Que é o IA2B e o IA2, né? Que são os anticorpos anti-ilhota, né? E também temos a anti-insulina, né? Então, nós temos outros anticorpos. Mas vou dimensionar assim a importância do anti-GAD, que é o principal. Que esses anticorpos, na hora de dosar, são relativamente caros. Então, se você está num serviço de saúde que tem pouco acesso e você pode solicitar, tiver que escolher, solicita um anti-GAD. Depois tiver que complementar. Mas, então, nesses dois, né, tanto no diabetes tipo 1 autoimune como no diabetes estipulada, nós temos, né, hiperglicemia, dosagem de anticorpos positivos, um ou mais, basta um, não precisa ser todos, basta um estar positivo, e o peptídeo C de normal para baixo, tá? Então, esse que a gente ajuda a chegar num diagnóstico de diabetes tipo 1, né? A diferença que a gente vê são mais ou menos as idades. Então, diabetes tipo 1 autoimune são
em pessoas mais jovens em geral, né, com as devidas exceções, e o diabetes tipo LADA são idades um pouco mais à frente, são adultos jovens até 30 a 50 anos, né? E a progressão também da doença, como abre o quadro e como se acompanha. Então, geralmente, o DM tipo 1 é de um início agudo, o diabetes tipo LADA é um início um pouco mais insidioso. Agora, nós temos também um outro tipo de diabetes que nós chamamos de diabetes tipo MOD, né? Que é, no caso, MOD é porque é falado em inglês, mas traduzindo, é a diabetes juvenil de início tardio, né? O que quer dizer isso, né? Eles geralmente acometem, como o próprio nome diz, são pessoas jovens, geralmente abaixo dos 25 anos, né? A maioria deles são diagnósticos de forma equivocada, como diabetes tipo 2, né? Mas tem uma coisa que ajuda muito no diagnóstico. Que ele é uma doença autossômica dominante. Para ajudar a gente no diagnóstico, nós temos 3 gerações com quadro de diabetes. Então, o paciente, um exemplo, né? O paciente, a mãe do paciente e a avó materna do paciente. Então, 3 graus. Então, a avó, a mãe e o próprio paciente. Esse é o paciente que nós devemos investigar diabetes tipo MOD, tá? Junto com a questão da idade, então geralmente são adultos jovens, né? E a progressão da doença depende do gene que foi acometido. Temos diversos tipos de diabetes tipo MOD, dependendo do gene que foi acometido, né? Tem mais de 6 tipos já classificados. Aqui não vem um caso de falar de cada um, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Como é que eu falei, a progressão depende do tipo de MOD. Tem tipo MODs que a progressão é mais aguda, progride para complicações mais rápidas, né? Então, como eu falei, depende do subtipo da diabetes tipo MOD que ele tem, né? E como é que a gente vê isso? Só por teste genético, né? Então, quem não tem acesso a um geneticista para acompanhar, se está numa região de pouca tecnologia, poucos serviços diagnósticos, você já pode até pressupor que o paciente tem um diabetes tipo MOD. Tem 3 graus na família. Pessoa jovem, você pode, se você não tem nenhum acesso de serviço de diagnóstico, né, o geneticista, você já pode pressupor que o paciente tem o diabetes tipo MOD, né? Então, no diabetes tipo MOD, nós vemos um peptídeo C normal ou alto, que lembra mais o lado do diabetes tipo 2, né? Então já diferencia pela questão da idade, que nessa questão de entre 20 e 30 anos pode gerar uma dúvida se é uma diabetes tipo LADA, se é um diabetes tipo MOD, ou até um diabetes tipo 2 num paciente mais jovem, né? Então, essa é uma área cinzenta que dificulta um pouco o diagnóstico. Então, a progressão geralmente é um pouco mais lenta, como eu falei, tirando alguns subtipos de diabetes tipo MOD, né? Pode se tratar, pelo menos na maioria dos casos, numa forma inicial, também com antidiabéticos orais, e alguns subtipos evoluem rápido para a insulina ou alguns tipos de complicações microvasculares, né? Então, é uma diabetes que você tem que fazer uma ótima anamnese para você conseguir ter um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica. Agora, a que nós vemos mais no dia a dia, né, que é a diabetes tipo 2, né, que acomete a maior parte da população brasileira aqui, né. Ele tem, por diferentes etiologias, vários fatores de risco, né.
está intimamente relacionado com uma resistência à insulina, tá? Associado com uma diminuição de secreção de insulina, insulinopenia, né, que a gente chama. Mas é claro, a pessoa pode ser diabetes tipo 1 e ter uma diminuição muito maior de secreção de insulina do que própria resistência à insulina, né? Mas geralmente está associado de forma predominante, resistência insulínica e podendo estar associado a uma diminuição de secreção de insulina, né? Geralmente essa é a causa principal, né? Agora, a fisiopatologia dela é ampla, né? A gente chama de octeto de Defronzio, né? Que pela resistência insulínica, né? Que a gente chama de resistência insulínica periférica, que é no músculo esquelético e no adipócito, né? Uma lipólise aumentada no adipócito, que, né, a quebra da gordura, né? No fígado a gente vê aumento de produção de glicose, uma resistência insulínica hepática, né? No rim nós vemos um aumento de reabsorção de glicose renal, que também aumenta a glicemia, né? Nas células alfas no pâncreas, né? As células alfas, o que elas fazem? Né? As células betas produzem insulina, as células alfas produzem glucagon, né? Que é um hormônio hiperglicemiante. Então, em células alfa, pode acontecer, né, de um aumento na secreção de glucagon, que aí também favorece a hiperglicemia, né? E no trato gastrointestinal, nós temos uma resistência incretínica, que a gente chama, né? Ou seja, tem uma disfunção do efeito incretina, né? Que são os hormônios, né? Principalmente GLP-1, que aumentam a secreção de insulina dependente de glicose. Então, quando chega a glicose, né? Pelo efeito da incretina, ele libera insulina quando vem essa glicemia. Então é dependente, só tem a descarga de insulina quando vem a glicose, né? E isso pode estar prejudicado num paciente diabético, né? Então, fatores de risco são vários, por isso que a gente fala de origens diversas, né? Então, a que está mais relacionada com diabetes tipo 2 é a obesidade. 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 tem algum grau de excesso de peso, sobrepeso ou obesidade de fato, né? História familiar de diabetes, principalmente primeiro grau, né? Os pais principalmente, irmãos, né? Então tem uma relação direta com a história familiar, né? Raça e etnia também nós temos, principalmente os hispânicos, latinos, né? Quem tem um diagnóstico, as mulheres que têm um diagnóstico prévio, que teve história de diabetes gestacional, aumenta a probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão arterial, com o aumento da idade, né, geralmente depois dos 45, mas como a gente comentou, cada vez estamos vendo pessoas mais jovens desenvolvendo diabetes tipo 2, pela questão de síndrome metabólica, por questão de obesidade, de lipidemia, hipertensão, isso tudo, esse conjunto, por isso que é uma síndrome, esse conjunto de comorbidades favorece uma diabetes de uma forma mais precoce, né? O tabagismo é uma questão que está relacionada ao aumento para diabetes tipo 2, mas ele diminui o risco para diabetes tipo 1 e tipo LADA. Então, para diabetes tipo 2, ele é um fator de risco. Mas para diabetes tipo 1 autoimune tipo LADA, ele diminui o risco de desenvolvimento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre agora a diabetes gestacional, né? Que a gente está vendo mais pela mesma situação, por gestantes com sobrepeso, né? Com gestantes de uma idade mais avançada, né? São situações que favorecem o aparecimento. E quem já teve uma diabetes gestacional numa gestação anterior, também tem um risco aumentado de desenvolver nas gestações subsequentes, né? Então,
A gestação em si, ele é uma situação diabetogênica, ou seja, acontecem situações naturalmente da gestação que favorece uma hiperglicemia. Por exemplo, nós temos a liberação do lactogênio placentário, que é um hormônio hiperglicemiante, e numa pessoa gestante tem que ter, comparado a antes da gestação, ela tem que ter um incremento na sua secreção de insulina entre 1,5 a 2 vezes a insulina. E tem alguns casos que a gestante não consegue fazer esse aumento de secreção de insulina e aí gera alteração na glicose, né? Nós temos também enzimas pela placenta que quebram a insulina, como a insulinase, e temos algumas situações que favorecem o aumento da glicose, né? E se a gente já tem alguns fatores de risco, essa situação aumenta a probabilidade. Ela é um grau de intolerância à glicose em qualquer momento, tá? Por exemplo, qualquer que seja o grau de intolerância à glicose, alteração da glicemia, ela já é classificada como diabetes gestacional. Mas temos que ter um cuidado, porque uma coisa é diabetes gestacional, outra coisa é uma paciente que era diabética, né? Só que não tinha diagnóstico, então uma diabética não diagnosticada que ficou gestante e aí no primeiro pré-natal foi vista a glicemia alterada, né? Então nós temos que saber diferenciar isso. Aí isso não é uma diabetes gestacional. Isso é uma paciente diabética que ficou gestante. Então, é uma diabetes na gestação e não diabetes gestacional. São situações diferentes, tá? Como a gente comentou, é um grau de intolerância à glicose de qualquer grau, mas geralmente ela se dá a partir da 24ª semana, né? Então, não é regra, mas é a maioria, porque tem um aumento de resistência insulínica no início do terceiro trimestre, tá? Então, por isso que os exames diagnósticos, na maioria das vezes, principalmente o teste de tolerância à glicose, começam a ser feitos a partir da 24ª semana. Outra situação que a diabetes causa, ela é responsável, a diabetes gestacional, por grande parte de complicações, né, obstétricas no pré-natal, né? Então, ela está muito relacionada ao polidrâmio, à toxemia gravídica, à ruptura de membranas amnióticas. Está relacionado eu acho que a maior relação que eu tive com a macrosomia, né? Quando o bebê, né, nasce com mais de 4 quilos, né? E um detalhe em relação à macrosomia. A macrosomia é um fator de risco para desenvolvimento de diabetes tipo 2. E tem também um aumento de necessidade de fazer parto por cesárea pela diabetes gestacional. Então aumentam muito o número de cesáreas. Muitas das vezes tem que antecipar o parto, pelo menos, né, a maioria das obstetras prefere antecipar, né, principalmente de acordo com o tamanho do bebê, né, é um tamanho fetal, né. Então, ela num parto vaginal, transvaginal, ela aumenta riscos de traumas anatômicos, né? Então, é muito importante a questão da diabetes, que o risco aumenta bastante para o bebê, para o feto, como para a própria gestante. O diagnóstico, né, clínico, né, que a gente vê assim no dia a dia, né, que isso é muito importante aí, que a maioria de vocês ou já se deparam ou vão se deparar com isso, né? Tem o que a gente chama de sintomas clássicos, né? Os polis, né? Que eu comentei anteriormente. Então, a polifagia, tem aumento do apetite, come, né? A poliúria, que é aumento de volume urinário, né? E polidipsia, aumento da sede, né? Até por culpa da possível desidratação, né? O paciente vai emagrecendo
mesmo com todas essas queixas, né, que a gente chama de um quadro agudo, né, um quadro clássico, né, temos a nictúria, né, que a pessoa acorda durante a noite para, né, para ir no banheiro, né, ou várias vezes. Quanto mais vezes a pessoa acorda, geralmente maior tá a glicemia, né, então tem uma relação nesse sentido, né, que geralmente são mais nos diabetes tipo 1. Esse são os sintomas mais comuns que a gente se depara no diabetes tipo 1. Não que com diabetes tipo 2 a gente não encontra, tá? Encontramos, mas muito mais prevalente no diabetes tipo 1. Porque no diabetes tipo 2, realmente, na maioria dos casos, é um início bem insidioso, ou é assintomático, ou ligosintomático, ou então apresenta sintomas inespecíficos, como, por exemplo, tonturas, alteração visual, visão turva, astenia, né? Nos homens tem algumas que relacionadas à disfunção erétil, nas mulheres muito vulvovaginite. Então, sintomas inespecíficos, né? Que geralmente se faz numa avaliação, num check-up, né? Só quando o quadro é mais clássico, fica mais fácil o diagnóstico de forma clínica, né? Então, vamos agora ao diagnóstico laboratorial, né? Primeiro eu vou falar num diagnóstico de uma intolerância à glicose, que também nós chamamos de pré-diabetes, né? Nós temos algumas formas do diagnóstico, né? Então, num paciente com intolerância à glicose, geralmente nós encontramos a glicose maior ou igual a 100 e menor do que 126. Então, entre esses dois, em duas medidas, uma só não chega no diagnóstico. Tem que fazer, depois repetir. Se der o mesmo padrão, já tem um diagnóstico de pré-diabetes. Ou então, nós podemos fazer o diagnóstico pela hemoglobina glicosilada, ou hemoglobina glicada, como quer que chamem, né? E que nós, num quadro de intolerância à glicose, nós temos a hemoglobina glicosilada maior ou igual a 5,7, tá? Então, na pré-diabetes, hemoglobina glicosilada maior ou igual a 5,7 e menor do que 6,5. Então está entre 5,7 a 6,4. E também em duas medidas, tá? Em uma medida só, também a gente não fecha um diagnóstico ainda. Ou no teste de tolerância à glicose, né? Com 75 gramas, né? Que num paciente com intolerância à glicose, geralmente fica entre maior ou igual a 140 e menor do que 200. Então, entre 140 a 199, tá? Aí nesse basta uma medida só, tá? Então, é assim que nós podemos chegar no diagnóstico de pré-diabetes. Já na diabetes, né, são os mesmos, mas as taxas são diferentes. No diabetes, a glicemia de jejum tem que estar maior ou igual a 126, pelo menos em duas medidas, tá? Maior ou igual a 126, em duas medidas você tem um diagnóstico de diabetes. Ou então, também pela hemoglobina glicosilada, maior ou igual a 6,5, em duas medidas, tá? Então, maior ou igual a 6,5, nós também temos o diagnóstico de diabetes. Ou então, também no teste de tolerância à glicose, com 75 gramas. Né? No teste de tolerância à glicose, maior ou igual a 200, nós também temos o diagnóstico de diabetes. Tá? E também paciente que fez uma glicemia ao acaso, maior ou igual a 200, com sintomas clássicos de diabetes. Aí, por essa medida também, uma vez só, podemos fechar o diagnóstico. Agora que também temos uma avaliação do diagnóstico de diabetes gestacional, né? No diabetes gestacional, né, geralmente, né, se faz o teste de tolerância à glicose a partir da 24ª semana, né? Mas pré-natal, primeiro trimestre, no segundo trimestre, são dosadas a glicemia de jejum, são dosadas a hemoglobina glicosilada.
Agora, as taxas na diabetes gestacional são diferentes para o diagnóstico comparado a diabetes, tá? Tipo 2 ou tipo 1. Numa paciente gestante com a glicemia de jejum maior ou igual a 92, tá? Em 2 medidas, nós já temos o diagnóstico de diabetes gestacional, tá? Então, como vocês podem ver, é diferente a medida na diabetes gestacional que na diabetes tipo 1 ou tipo 2, tá? A hemoglobina glicosilada, aí dessa vez é igual ao do diabetes, maior ou igual a 6,5, tá? Também em 2 medidas, tá? E o teste de tolerância à glicose, que é obrigatório, principalmente a partir da 24ª semana, tá? Aí nós temos dosagens diferentes. Então, basta alteração em uma das curvas. Então, no jejum, maior ou igual a 92, né? Aí quer dizer que está alterado, né? Chega um diagnóstico de diabetes. Aí depois de 1 hora, depois de ter tomado 75 gramas de glicose, né? Anidra, né? Depois de 1 hora, dosa de novo, tá? Maior ou igual a 180, também está alterado e também fecha o diagnóstico de diabetes gestacional. Depois de 2 horas, né? Então colhe de novo. Então aí maior ou igual a 153, tá? Não precisa ter alteração nas 3 curvas, basta alteração em uma delas, que aí a gente chega ao diagnóstico de diabetes gestacional. É um pouco diferente, mas é importante, porque a incidência de diabetes gestacional está aumentando cada vez mais, né? Então, isso é muito importante para a gente ter esse diagnóstico. E ter o acompanhamento certo, geralmente é uma gestação de risco, né? Então, fazer o diagnóstico o mais precocemente possível para ter um melhor tratamento adequado e modo decorrer da gestação da melhor forma possível, né? Que o tratamento pode ser de origem nutricional, mudança de estilo de vida, né? Parte de alimentação, exercício, quando viável, né? E caso não tenha uma evolução positiva, geralmente o padrão ouro é a insulinoterapia, né? Apesar que agora já se pode usar também metformina na gestação, mas o padrão ouro é a insulinoterapia, né? Então, como nós estamos vendo, a prevalência, a incidência da diabetes é muito grande, a tendência a aumentar, praticamente uma pandemia, então cada vez nós vamos nos deparar com cada vez mais pessoas com quadro de diabetes. Então é muito importante que nós possamos, né, identificar sintomas, chegar num diagnóstico, tentar classificar ela da melhor forma possível, né? É claro que se a gente não tiver uma rede de saúde apropriada, dificulta um pouco, mas pelo menos a gente vai ter a ideia de como classificar ele e, dependendo de como se classificar, qual é a melhor forma de ter a conduta desse paciente, como melhor tratá-lo, como acompanhá-lo. Sei que em alguns momentos pode parecer um pouco mais complicado, né? Principalmente nessa fase, nessa zona cinzenta, que são os adultos jovens, né? Mas temos que ver, nós temos que fazer uma boa anamnese, ver a história do paciente, ver peso, ver outras comorbidades, ver medicamentos, né? Isso tudo vai te dar mais subsídios para chegar num diagnóstico, né? Então a gente vê, né, vê se IMC, a gente vê a progressão da doença. Então, uma boa anamnese nos dá muitos subsídios, tá? É claro que a gente precisamos complementar com exames laboratoriais, para a gente ter um diagnóstico mais preciso, né? Mas pela anamnese, mesmo que a gente esteja numa região de baixo acesso à saúde, né? Nós podemos chegar num diagnóstico ou próximo do melhor diagnóstico, né? Então nós temos que tentar fazer o melhor para ter o melhor tratamento possível, né? Eu espero que eu possa ter ajudado aí, tá? Bons estudos aí para vocês e até a próxima.